Rapaz, a Bahia vai te receber de braços abertos, Luciano. E eu tenho certeza que você já tem aqui, pelo menos o pessoal da bancada da Brado, todos aqui são fãs do seu trabalho. A revistinha Adestro a gente já divulgou aqui, em outros programas nossos, que ele retrata, parece assim, realmente a gente brinca, né? Quando as notícias vão ocorrendo aqui, a gente vai noticiando, a gente fala assim, rapaz, é o futuro distópico de Destro. Porque parece brincadeira, mas daqui a pouco vão dizer que você é o Simpsons do Brasil, viu? Devido a acertar suas previsões. Luciano, né? Pois é, rapaz. Gostaria de parabenizar você. Eu fiquei realmente assim imensamente feliz e satisfeito assim com a qualidade do seu trabalho, brilhante. E a pergunta que eu queria iniciar essa entrevista é: da onde veio a ideia de criar um super-herói brasileiro? Então, rapaz, isso aí, deixa eu começar lá do início, né? Porque eu trabalho com quadrinhos, cara, desde que eu me conheço por gente, né? Assim, eu desenho quadrinhos, minha mãe é mãe, né, cara? A mãe sempre guarda, né, as coisas da gente com o maior carinho. E minha mãe tem desenhos meus quando eu tinha 6 anos, eu já fazia quadrinhos. Então, aos 16 anos, meu primeiro emprego, eu já trabalhava com o Ziraldo, cara. Eu fazia a revista do Menino Maluquinho. Sim. Lá no final dos anos 80, eu tinha 16 anos. E aí, é muito difícil, cara, ganhar a vida, né, viver de quadrinhos no Brasil. Então, durante um bom tempo, né, durante algumas décadas até, eu migrei para trabalhar em agências de publicidade, trabalhei em quase todos os jornais, os grandes jornais aqui do Rio, sempre na editoria de arte, e aí eu continuava a fazer meus quadrinhos, não publicava e tal, mas eu sempre gostei, eu sempre amei esse tipo de quadrinhos de super-herói, sempre gostei, né? Porque hoje em dia tem quadrinhos para todos os gostos, né? Quadrinho hoje em dia já é considerado na Europa literatura. Então, mas eu sempre amei esse gênero de quadrinhos, que é o de super-herói. E todos os personagens que eu criei, né, eu tenho vários, fora o Destro e o Doutrinador, sempre foram com esse perfil super-heroístico. Então, criar o Destro, né, o que aconteceu? Depois que eu criei o Doutrinador, o pessoal que não conhece, é só dar um Google aí e vai perceber, vai notar que o Doutrinador é o meu personagem mais famoso, né? O Doutrinador, ele é um marco na história da cultura pop brasileira, porque foi o primeiro quadrinho adulto de herói a se tornar filme, né? O Doutrinador se tornou um filme live action que foi para os cinemas, teve 300 mil ingressos vendidos, e no final de 2018, pela Paris Filmes, foi uma produção grande para a indústria audiovisual brasileira. O filme já foi lançado no Japão, na Coreia do Sul, na França. Esse ano vai ser lançado na Rússia e na Itália. Que maravilha. Então, e também virou uma série de TV pelo canal TNT, vira e mexe reprisa no TNT Series. Então, o Doutrinador é o meu personagem mais famoso. Mas o que aconteceu? Para quem não conhece, repito, vai dar um Google aí e vai ver que o Doutrinador é um vigilante naquele melhor estilo Batman e Punisher, né, o Justiceiro, tem alguma coisa também ali do Demolidor. Mas o que faz o Doutrinador? Por que o Doutrinador ganhou tanta projeção, né? Desde 2013, que eu relancei, eu criei em 2008. O Doutrinador caça políticos corruptos. É um personagem que caça políticos corruptos no Brasil. E aí vocês podem imaginar o trabalho que esse personagem tem. E aí
depois de todo esse sucesso, né, de ter chegado às telas de cinema, o Doutrinador virou aqueles bonequinhos de ação, teve game, teve tudo isso. Em 2019, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi solto, o que aconteceu? É muito curioso essa passagem, Gervásio, porque Perfeito. eu repostei nesse dia, quando o Lula foi solto, lá de Curitiba, eu repostei uma imagem que eu tinha desenhado em 2016, Sim. Ou seja, 3 anos antes, que era uma imagem desse personagem, do Doutrinador, dando um soco no Lula, uma imagem que eu desenhei baseada numa ilustração icônica para quem segue quadrinhos, que é uma ilustração do Batman dando um soco no Super-Homem, num quadrinho de muito sucesso nos anos 80, chamado Cavaleiro das Trevas. Perfeito. E quando eu postei em 2016, não teve, repercussão maior nenhuma. E aí, só que nesse dia, rapaz, em 2019, eu não sei, quer dizer, a gente sabe por quê, né? Mas eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer, justamente porque eu tinha postado anteriormente sem nenhuma grande repercussão. Eu repostei essa imagem e o mundo simplesmente caiu na minha cabeça, cara. Foi mesmo? Porque aí a gente já estava vivendo essa coisa da cultura do cancelamento, e aí o Brasil, né, totalmente polarizado como estava, e aí finalmente, entre aspas, os caras descobriram que eu era um autor conservador. E aí eu sofri, né, essa cultura do cancelamento, uma perseguição nas redes sociais, exatamente, essa aí mesmo. Uma perseguição brutal nas redes sociais. Todos os meus amigos, entre aspas, né, que eu considerava amigos no meio do quadrinho, não só viraram as costas para mim, como fizeram uma campanha brutal contra a minha pessoa para que eu fosse cancelado. Rapaz, teve de tudo, Gervásio, teve de tudo. Teve ameaças à minha família, para você ter ideia de onde o quão sujo e baixo os caras chegam, os caras falaram que eu tinha ligação com a milícia aqui no Rio de Janeiro, cara. Caraca. É brincadeira, cara. Falaram, foi uma coisa bizarra que aconteceu. E aí, confesso para você que nas 2 primeiras semanas, depois que isso aconteceu, que até a campanha fizeram, uns quadrinistas de São Paulo fizeram uma campanha colocando, ao contrário, né, os personagens deles socando o meu, nessa mesma imagem, aí, nessa mesma pose que vocês colocaram. E confesso que eu fiquei muito assustado, cara, nas primeiras semanas, assim, nos 10 primeiros dias. Só que, o que acontece, Gervásio? Eu sou um cara que, modéstia à parte, eu aprendi com meu pai que a gente tem que ter coragem na vida. A gente tem, se baseou, acho que numa frase de Nelson Rodrigues, que sem coragem não se atravessa a rua. Então, o que eu fiz, cara? Ao invés, né, outro dia eu até postei sobre isso, uma espécie de manual, que eu tinha um outro amigo que tinha sido cancelado. Você não deve pedir desculpas, né, para quem quer sangue. Perfeito. Então o que eu fiz? Eu reuni os meus valores, os meus princípios, né, os meus ideais conservadores, dobrei a aposta e mandei esses caras, né, para aquele devido lugar, e falei assim: agora, meio que só de pirraça, eu vou colocar no mercado um quadrinho, um personagem que justamente vai levar a bandeira, vai vestir a camisa de tudo aquilo que eu penso e de tudo aquilo que o público leitor conservador que existe e é gigantesco, você sabe disso, precisa para curtir e para se ligar nesse mercado e nesse gênero de quadrinhos no Brasil. E aí foi assim que nasceu o Destro. E eu fiz questão, né, até pelo nome, de forçar
essa minha sinalização de que, bom, eu sou conservador e assim eu quero ser reconhecido. E até no nome eu fiz questão de colocar assim bem uma tesoura voadora no peito dos caras e falar assim, bom, o nome do personagem vai deixar bem claro qual é a proposta, qual é o seu conceito, quais são os seus valores, quais são a mensagem que o personagem e o quadrinho quer passar. E assim eu coloquei o Destro no mercado, assim, praticamente ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu. Lancei uma campanha de financiamento coletivo que para nenhuma surpresa minha, porque eu já vinha me baseando no que tinha acontecido nos Estados Unidos em relação à indústria de quadrinhos, que a gente pode até falar um pouquinho mais à frente, que é bem parecido com o que acontece aqui no nosso país. E para nenhuma surpresa minha, a campanha ela chegou quase a 500% a mais do que eu estipulei como meta para fazer e entregar o trabalho. Deu 486% a mais do que eu tinha pedido. E o que também já está acontecendo com a segunda campanha de financiamento coletivo, que começou, deve estar fazendo hoje é quarta, está fazendo 10 dias hoje, e a gente já está quase atingindo também 200% para a segunda aventura do Destro, a segunda edição. Então, foi assim, né? Por mais que eu tenha demorado um pouco a responder, mas eu tinha que contar essa história anterior de como surgiu esse personagem, para que as pessoas entendessem que ele surgiu de como se fosse um grito de liberdade, para que eu me libertasse, vamos dizer assim, do progressismo da cena cultural brasileira e principalmente da cena dos quadrinhos brasileiros, que são 110% esquerdistas. Então, eu precisava fazer isso para minha paz interior e também para mostrar ao mercado, para mostrar ao cenário de que existia um enorme contingente, de uma multidão, na verdade, de leitores de quadrinhos que são conservadores e que simplesmente precisavam ter como é que se diz? Um espelho daquilo que acreditam numa obra que eles pudessem comprar, curtir, guardar, colecionar e ler, entendeu?